Sempre quando eu estou iniciando as palavras aqui, eu peço para os irmãos declararem comigo 3 frases. Fala assim comigo: eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. E eu posso o que a palavra de Deus diz que eu posso. Sabe, sobre esse fundamento, eu tenho ministrado essas palavras durante esses dias, e eu tenho clareza que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, amém? E, recapitulando o que nós estamos ministrando aqui durante esses dias, sobre transformação da alma, o primeiro território a ser alcançado, a ser conquistado na sua vida, depois que você converte, é a sua mente. Esse é o primeiro território, é a primeira área na sua vida, porque esse é o ponto de contato com todas as coisas. Sabe, o seu caminhar cristão depende então de uma mente renovada em Cristo. Mas se você não tem uma mente renovada, você começa a aceitar argumentos da sua mente, argumentos que são dados inflamados do diabo, para que você retroceda naquilo que está proposto diante de você. E eu te desafio nessa manhã a pedir ao Espírito Santo de Deus: Senhor, renova minha mente. Sabe, a pedir ao Espírito Santo de Deus para transformar a sua mente, para renovar a sua mente, que você tenha uns padrões de pensamento de acordo com a palavra de Deus. Sabe, que os padrões de pensamento seu e meu não sejam de acordo com o padrão do mundo, e nem seja de acordo com aquelas coisas que lá atrás ficaram, mas os padrões de pensamento que você tenha, seja para reafirmar a sua identidade em Cristo, e para renovar a sua fé diariamente, amém? Vocês estão comigo? Para quem está nos visitando então, meu nome é Paulo, sou pastor dessa igreja. Você que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Eu gostaria de no final poder te dar um abraço, te conhecer, te conectar a um desses irmãos aqui, em nome de Jesus, amém? Vocês estão preparados? Querem receber uma palavra de Deus? Aleluia. Como eu disse então, o primeiro território a ser alcançado é o território da sua mente e da minha mente. Sabe, se você falhar nisso, você pode naufragar todo o processo da sua vida cristã. Se você falhar em reconhecer que você precisa ter uma mente renovada, e em reconhecer que você precisa conquistar esse território que por diversos anos estava lá, terra de ninguém. Por que terra de ninguém, pastor? Porque a sua mente ia para onde ela queria. A sua mente, ela ia para onde ela queria. Vou repetir mais uma vez. A sua mente, ela ia para onde ela queria. Já aconteceu com você? Você começa a pensar, está com fome. Daqui a pouco você já está pensando no supermercado que você tem que fazer as compras. Você tem que trocar o óleo. A sua mente vai te levando a lugares que você nem quis estar. Outro exemplo, esse é o melhor de todos. Quantos aqui oram? Quando você começa a orar, os primeiros 3 minutos de oração, você está lá: Senhor, abençoa a vida do Gil, abençoa a vida da Ana, abençoa, Senhor Jesus, a vida do pastor Eliseu, abençoa a minha casa, os meus filhos. Nossa, aquela conta, hein? A FPL que eu esqueci de pagar. Nunca aconteceu isso com vocês, não? Só comigo? A escola dos meus filhos tem que fazer a matrícula. Mas, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a obra das minhas mãos. Tem que ligar o ar-condicionado, está desligado. Nunca aconteceu isso com você, não? Isso nos mostra que a nossa mente precisa ser renovada. Sabe, você precisa conquistar esse território da sua mente. Se você deixar ele aí, a sua própria deriva, aonde você vai chegar? Sabe, e em Cristo você tem autoridade, você tem condições, se você tem as armas e as ferramentas corretas para poder conquistar esse território. E esse território, quando ele não é conquistado e alcançado, sabe o que ele interfere? Ele interfere nas suas emoções. As suas emoções, então, passam a ser emoções todas destruídas, porque se você recebeu a informação na sua mente, o próximo passo para acontecer na sua vida é você ter uma emoção a respeito dessa informação que você recebeu.
E o próximo passo após isso é a sua vontade. Você vai começar a escolher de acordo com a informação que você recebeu na sua mente. Sabe, é assim que o diabo age. Ele age na sua vida e na minha vida. Ele não age assim desde a semana passada. Ele age assim desde o dia que ele foi tentar a Eva. Esse é o padrão, é o modo que o diabo opera. E ele não consegue inventar algo diferente. Ele age assim desde a criação até hoje. Como? Lançando setas, dados inflamados, sofismas na sua mente e na minha mente. Para quê? Causar dúvida, tirar a sua fé, te paralisar como crente. Sabe, e o Senhor nos mostra então, que existe um campo de batalha na nossa mente. Nós temos falado disso já há 3 cultos aqui, se eu não me engano. O pastor Eliseu pregou sobre isso. Eu ministrei sobre isso domingo passado, continuei a ministração. E se você não se posiciona a respeito desse campo de batalha, você vai perder a batalha. Sabe, tem coisas que dependem do Senhor. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Mas renovar a mente é uma parceria. É uma cooperação sua com o Espírito Santo de Deus. E tudo na palavra de Deus acontece de 2 maneiras. Fala assim comigo: pelo Espírito e pela palavra. Sem essas 2 coisas, irmãos, você não pode ser transformado, você não pode ser renovado. Então essa parceria, essa cooperação, pastor, onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia fala para vocês: renovai-vos. O vos aqui é eu e você. Renovai-vos. Renovai Espírito Santo? Renovai Senhor? Não, renovai-vos. É você que se coloca num culto como esse, para ouvir uma palavra como essa, para renovar a sua mente. É você que coloca, é você que aperta o play da palavra lá, para você ouvir durante a semana. É você que abre a palavra de Deus para poder ler ela. Renovai-vos. Fala assim para o seu irmão: renovai você. Aleluia. Então esse campo de batalha que está na sua mente, na minha mente, nós precisamos nos posicionar. E eu vou te perguntar uma coisa: se os Estados Unidos está em guerra, como é que você vai andar aí na rua? De qualquer maneira? A qualquer momento pode cair uma bomba, você vai andar de qualquer maneira? A qualquer momento pode invadir um exército aqui, você vai andar de qualquer maneira? Não. Você vai ficar atento, alerta. É ou não é, irmãos? Então deixa eu te contar uma coisa, talvez você não saiba. Você está no meio de uma batalha. Pastor, mas como assim eu estou no meio de uma batalha? Sim, você está no meio de uma batalha. E essa batalha é espiritual. E se você está no meio de uma batalha, você pode sofrer ataques a qualquer momento. Então esteja atento. Pastor, mas que tipo de batalha é essa? Nós vamos ver lá na frente. Eu vou compartilhar com você lá na frente. Que tipo de batalha é essa? E quais são as armas? De que maneira você pode conquistar esse território e andar em vitória nessa área da sua vida? Amém? Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Olha só que interessante. A palavra de Deus nos garante aqui, olha só. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Ou seja, porque andando nesse corpo aqui, nessa casa, fala assim: essa aqui é a minha casa, faz. Andando nesse corpo aqui, que um dia vai morrer, né, ou vai ser transformado quando Jesus voltar. Andando nesse corpo, que é carnal, eu não milito, eu não guerreio segundo a minha carne. Continuando, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Fala assim: as minhas armas de guerra. Fala, as minhas armas de guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Próximo. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olha só, irmãos,
o que a palavra de Deus está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 em diante? Olha só, que as nossas armas, elas não são carnais. Mas espera lá, pastor. Se tem arma, quer dizer que eu estou em guerra. Sim. Você e eu estamos em guerra aqui. Você e eu estamos em guerra, e não é contra os Estados Unidos, não é contra o Brasil, não é contra o Japão, não é contra a China, não é contra a Coreia do Norte. Nós estamos em guerra, irmãos. Vocês estão aqui comigo? Nós estamos em guerra, é contra potestades, principados, dominadores do ar, hostes malignas. Dominadores desse mundo tenebroso que a Bíblia diz. Eu e você estamos em guerra. Sabe, mas quando nós chegamos e nos posicionamos em Deus, a batalha já foi vencida. Sabe, o poder de Deus já se manifestou. Porque em você e em mim habita o que é maior do que qualquer coisa no mundo. Por isso que a palavra de Deus nos garante, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Fala assim comigo, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Então, eu e você temos armas para combater nessa batalha. Glória a Deus por isso. Deus nos permite participar de uma guerra, que no final nós já sabemos que vai ser vitoriosa. Não é igual ao jogo do Brasil, irmãos. Os irmãos vão começar a chorar aqui agora. Não, irmãos, não é igual ao jogo do Brasil, que a gente não sabe o resultado no final. Infelizmente o último foi perder. Mas essa guerra, essa competição, entre aspas, esse jogo que nós estamos disputando, entre aspas, nós sabemos que no final qual que é o resultado? Cristo já venceu. Irmãos, quem não quer participar de um jogo desse sabendo o resultado final? Eu quero. Eu já estou nele. Até a cabeça, até o último cabelo. Por quê? Porque eu sei que no final eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou primeiro. Sabe? E é nesse tipo de guerra que Deus nos coloca. Numa guerra que você já é mais do que vencedor. Sabe? E nesse campo de batalha, Deus te dá, então, as ferramentas certas. Quais são as ferramentas? É bomba nuclear que Ele te deu para você explodir? Não, é metralhadora que você vai atingir o diabo? É uma AK-47? É uma flecha? Não. As suas armas e as minhas armas, elas não são carnais. Glória a Deus. Elas são espirituais. Ou seja, depende da fé, depende em quem você crê, depende da palavra de Deus que está nos seus lábios e no seu coração. Amém? E para que então Deus te deu essas armas e me deu essas armas? Fala assim comigo, para destruir fortalezas, sofismas na minha mente. Interessante. A guerra então, ela não é simplesmente do lado de fora, ela é no campo de batalha da mente. E ela inicia nesse campo de batalha. Sabe, sofisma é algo que você recebe como se fosse verdade. Já viu aquela história assim? Pastor, mas eu estou sentindo, não tem como negar, eu estou sentindo, está aqui, eu estou sentindo, eu não gosto do Gil. Eu estou sentindo. Sabe, olha só como que o diabo é astuto e age. Primeiro ele lança um pensamento. Eu não vou com a cara do Gil. E ele, lembra que eu falei no culto passado? O pronome que ele usa sempre na primeira pessoa, eu. Então, o pensamento que veio à sua cabeça, lembra que a sua mente, se você não conduzir ela vai te levar para tudo quanto é lugar, inclusive para a praia agora. Alguns aqui devem estar na praia. O sol está brilhando, né? Mas olha aqui para mim, irmãos. Se você não domina a sua mente, aí o diabo lança um pensamento. Eu não gosto do Gil. Mas o Gil não fez nada comigo. Mas eu não gosto do Gil. Não tem simpatia pelo Gil. Eu olho para ele, não, me dá uma coisa ruim. Não quero nem conversar com esse irmão. No outro dia, no outro domingo, ele está lá servindo, vendendo coxinha ali na lanchonete. E aí você pede para ele uma coxinha, só que ele não ouve. E aí, tá vendo? Olha aí. Falei, esse irmão não gosta de mim também. Não quer nem conversar com esse irmão. Só que no final do culto ele vai te convida para a célula dele. Você fala, cara de pau esse irmão. Ainda me convida para a célula dele. Está vendo aqui como que o diabo está agindo, irmãos? Ele agiu como? Começou tudo aonde? Na mente.
E a mente virou o quê? Emoções. Pastor, como que eu vou negar essa verdade se eu estou sentindo? Alguém estava aqui naquela pregação sobre a mente de Golias? Eu falei a diferença entre fato e verdade. Fato é, vou repetir para vocês, fato é que eu tenho um ligamento cruzado rompido no meu joelho, que me impede algumas vezes de fazer algumas atividades físicas que eu gosto. Verdade é que Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades, eu creio nisso. Lembra que eu falei sobre identidade? Todas as vezes que Jesus ia fazer um milagre, antes ele afirmava a sua identidade. Ou durante o milagre, ou logo após, depois do milagre, ele afirmava quem ele era. O cego veio para ser curado, ele falou, eu sou a luz do mundo. Lázaro morreu, ele falou, ainda que morra, vai viver. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Sabe? Então, muitas vezes, você pode até estar sentindo alguma coisa aí a respeito de alguém, a respeito de você, mas isso não quer dizer que é verdade. Sabe, você tem que entender isso e ter clareza e revelação, irmão. Porque isso pode afetar a sua identidade, quem você é. Isso pode afetar o seu comportamento, como que você se conduz. Sabe, hoje aqui, como eu disse, eu estou aqui para destruir, através dessas armas, fortalezas, sofismas, enganos na sua mente. Para que você tenha fé. Porque o que o diabo faz? Qual que é o resultado final disso? Paralisar o crente. Crente paralisado, ele está sob ataque. Crente paralisado é o crente sem fé. O mundo está caindo, está desesperado, com a saia na cabeça, correndo, o que eu faço agora? Sendo que na verdade, Jesus é a sua segurança. Jesus é o seu sustento. Jesus é aquele que te guarda. Pode levantar 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Por mais que pareça que você está sendo atingido, por mais que você sinta que você está sendo atingido, a verdade é, não o que eu sinto, ou o que parece ser. Não é o fato, a verdade é que Jesus me guarda. Entende, irmãos? O diabo, ele quer fazer o quê? Quer distorcer isso. Distorcendo como? Na sua mente. Mais uma vez, na sua mente. Então qual que é o primeiro campo de batalha na minha vida e na sua vida, que nós temos que vencer e continuar vencendo? A mente. Pastor, que dia que isso acaba? Fala assim comigo, o dia que eu morrer, ou o dia que Jesus me arrebatar. Porque a palavra que é usada aqui, para salvação da alma, se você for ler na palavra de Deus, é a palavra sozo. E sozo, no grego, significa salvação da alma. Interessante que Jesus, ele não morreu simplesmente, meu irmão, minha irmã, para te salvar do inferno. Ele não morreu simplesmente para te salvar dos seus pecados, da condenação. Isso aí é só a porta de entrada. Ele morreu por mim, por você, para ser o seu Salvador e o meu Salvador. Quantos precisam de salvação hoje em alguma área na sua vida? Foi por isso que ele morreu, para você experimentar essa salvação diária. Até que dia, pastor? Até a consumação dos séculos. Até o dia que você estiver aqui nessa terra, ou até o dia que ele voltar. Ele vai ser o seu Salvador diário, em todas as áreas da sua vida. Amém, irmãos? Então, como que o diabo controla alguém? Controlando a informação. Se você aceita a seta, o dado inflamado na sua mente, né, o pensamento que foi lançado aí, ele começou a te controlar. Começou a controlar o seu comportamento e as suas emoções. Sabe? Você já viu aquela coisa assim, eu sou um zero à esquerda. Eu não vou dar nada na vida. Só que isso não começou com você. Começou lá na boca da sua mãe, do seu pai, ou de alguém que você conhecia mais velho. Esse menino não vai dar em nada. Esse menino não vai dar em nada na vida. Esse menino não presta. Já viu essa história? Não presta. Oh, por que eu fui parir esse menino, né? Você já viu essas histórias? São dados inflamados que pela boca de alguém, influenciado pelo diabo, foi lançado na sua vida. E você toma aquilo como verdade. Eu sou um coitadinho. Ninguém olha para mim. Eu não dou conta mesmo. Sabe, eu não consigo mesmo.
Quem sou eu? É dessa maneira que o diabo trabalha, lançando pensamentos, sofismas e muralhas na sua mente. Quando essa muralha é feita, é difícil sair dela. Sabe? Quem que é você? Só uma boa pergunta. Quem é você? Por que você está aqui nesse lugar? Qual que é o seu propósito aqui nessa terra? Sabe, essas perguntas são boas e vão ser respondidas daqui a pouco. 2 Coríntios, olha só o mecanismo que o diabo usa. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, olha só, irmãos, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas receio que, mas temo que, assim como a serpente enganou quem? Como que ela enganou Eva, irmãos? Argumentando, colocando dúvida, colocando palavras, lançando pensamentos, lançando estruturas de raciocínio na cabeça dela. Deus já havia falado, olha, você pode comer de qualquer árvore aqui no jardim. Escolhe, pois, a árvore da vida. E aí, Satanás vem falar com ela. Olha, Deus não deixou você comer de nenhuma árvore, não é? O que ela respondeu? Não, ele falou que eu poderia comer de qualquer uma delas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não posso comer, nem tô. Mas isso foi ela que disse, não foi Deus que disse. E o diabo falou o que para ela? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você não pode fazer isso? Sabe por que Deus não quer que você come? Sabe por que Deus não quer que você vá lá e come o fruto ali? Porque o dia que você comer dela, você vai ser semelhante a Deus. Mas pera lá, em Gênesis 1:7 ou 1:17, eu não lembro agora, está falando o quê? Que Deus criou o homem à sua imagem e já era. Ela já era igual a Deus, porque imagem e semelhança fala de se tornar igual a alguém. E o diabo tentou ela para se parecer com Deus. Só que Deus já a tinha criado assim. Muitas vezes eu e você somos tentados a ter coisas, a fazer coisas que Deus já nos deu. Sabe? Qual que é a forma que a serpente enganou a Eva? Com astúcia, fala comigo, com astúcia. Lá 2 Coríntios 11, 3 em diante. Assim também seja corrompida, fala comigo, corrompido, a vossa mente. Olha só, irmãos, a serpente enganou Eva com astúcia, com argumentos, sofismas que pareciam verdade. Eu sentia que é verdade, pastor. Mas assim, eu sentia, era verdade. Mas era a astúcia da serpente. Então, astúcia, o que mais? Enganou Eva com astúcia, assim também seja corrompida. Ou seja, corromper é o quê? É você pegar uma informação e quebrar ela, e desfazer ela, e transformar ela em outra coisa. Corrompida o quê, pastor? A vossa mente. Ou seja, Eva foi corrompida na mente. Eu e você hoje, se não renovarmos a nossa mente, nós vamos ficar corrompidos na mente. Sabe? Deus então nos convida a, através das armas da nossa milícia, desfazer essa confusão que muitas vezes atua na nossa mente. Sabe? E não é, como eu disse, como um canhão, não é como com a bomba atômica, mas é com essas armas espirituais. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E a palavra de Deus diz também, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então por que sofismas, mentiras e enganos vão cair por terra? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Por que vão cair? Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sabe? Então essas armas que eu acabei de dizer aqui agora, você começa a usar delas em fé. Sabe? O maior investimento, depois da sua conversão, que Deus aplica na sua vida, é colocar em você uma percepção nova de quem você é.
O maior investimento de Deus, depois que você nasce de novo, é fazer com que você tenha clareza e entendimento. Tudo isso está na mente, amém? Clareza e entendimento está na mente. É fazer com que você e eu tenhamos clareza, revelação e entendimento de quem que você é em Cristo. Ou seja, Ele muda a sua autoimagem. Ele muda a forma que você se enxerga. Sabe? Há 10 anos atrás, ou antes de você ter uma experiência com Deus, se você já teve, como que você se enxergava? Uma pessoa difícil demais, complicada demais, obstinada. Ninguém fala na minha vida. Eu não admito que ninguém fale nada para mim. Como que você era? Quem era você antes? Mas agora, quando você tem uma experiência com Deus, automaticamente a Bíblia fala que você recebeu um novo espírito. Seu espírito nasceu de novo, e seu espírito está pronto, e agora a sua alma precisa ser salva diariamente, e a começar da mente, como eu disse, e é na sua mente, na minha mente, que a identidade é colocada. A autoimagem aponta para a identidade. Qual que é a sua identidade hoje? Quem é você? Sabe, o novo nascimento, ele alterou a sua identidade. Antes de você nascer de novo, você era uma pessoa. Depois que você nasce de novo, parece que você se tornou bipolar, né? Porque as pessoas olham para você, você aparentemente do lado físico, você é o mesmo. Mas as pessoas olham para você e falam, algo mudou na sua vida. O que tem de diferente com você? Eu lembro que, assim que eu tive uma experiência com Deus, eu não tinha nem muito contato com a pessoa que me viu a primeira vez depois que eu tive a experiência com Deus, que foi meu primo. Naquela ocasião eu não tinha muito contato com ele, mas ele me conhecia antes. Ele olhou para mim e falou, Paulo, seu olho está diferente, você está diferente. O que aconteceu? Eu falei, Tiago, isso é Deus na minha vida, tem algo, Deus mudou minha vida. Como assim mudou sua vida? Não sei. As coisas que eu fazia antes eu não quero fazer mais. Eu não estou dando conta, eu não quero fazer mais. Eu quero algo, eu quero esse Deus para a minha vida agora. Eu quero Jesus para a minha vida. Por quê? Como que ele viu isso? Porque algo mudou dentro de mim. Qual é a minha identidade agora? A identidade de Cristo. Qual que é a sua identidade agora? A identidade de Cristo. Onde está escrito isso, pastor? Ah, por favor, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Apesar de você ir lá na Drive License, tirar a sua Drive License e aparecer seu nome, mal eles sabem que, na verdade, quem vive em você agora é Cristo. Que isso, pastor? Verdade e afirmação mais difícil de receber. Fui crucificado com Cristo. Quantos aqui foram crucificados com Cristo? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... Onde que Cristo vive, irmãos? Se Cristo vive em mim, logo, quando eu chego, na verdade quem está chegando? Cristo. Então, quando te pedir a sua identidade hoje, mostra Cristo. Quando o diabo te acusar de algo, mostra Cristo. Quando você estiver passando alguma necessidade, mostre Cristo para a necessidade. Quando você estiver falando com as pessoas, mostre a Cristo. Entende? Essa é a sua identidade hoje. Mostre Cristo para os seus filhos. Mostre Cristo para o seu marido. Mostre Cristo para a sua esposa. Manifeste Cristo na sua vida. Sabe, a sua identidade é agora Cristo. Então, qual a primeira coisa que você precisa fazer então, para conquistar esse território da mente? Fala assim comigo, a primeira coisa que eu preciso fazer é renunciar, rejeitar as percepções erradas acerca de mim mesmo, das pessoas, da minha existência, da vida e de Deus. Sabe, o que eu estou falando aqui é o seguinte:
Desde o dia que você nasceu até o dia que você se submeteu a essa palavra de Deus, você criou padrões. Você criou estruturas de pensamento naquela hora. Ele teve uma emoção e ficou triste, chorou. Mas mesmo assim, o corpo dele produzindo essa emoção, ele sabia o que ia acontecer, pela verdade. Sabe? E muitas vezes eu e você somos tentados a ficar com o que sentimos, pensamos, através de nós mesmos, e não de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com o Cristo que habita dentro de você. Sabe? Dentro de você tem um filtro. Quantos aqui tomaram água hoje? Na sua casa tem filtro? Dentro de você tem um filtro também. E o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Espírito Santo. Então tudo que entra na sua mente tem que passar por esse filtro. Eu estava meditando nisso anteontem. Falando, Deus, como que é isso? O pensamento vem na minha mente, mas quem que é esse filtro? Quem que vai filtrar essas coisas? O Espírito Santo colocou no meu espírito. Eu mesmo. Eu sou o seu filtro. Tudo que chega na sua mente, pode chegar Boeing, pode chegar 747, pode chegar teco-teco, pode chegar urubu aí na sua mente. Mas eu vou filtrar o que vai para as suas emoções. E o que vai ser feito desses pensamentos na sua vida. Sabe? Então você tem um filtro dentro de você. Não vai entrar água impura no seu espírito. Essa é a certeza que você pode ter. Não vai entrar água impura no seu espírito. Sabe, esse filtro está atuando na sua vida hoje. Na medida que eu falo, esse filtro está filtrando os seus pensamentos. Amém? Mas pastor, por que eu tenho que renunciar essas percepções que eu tenho a respeito de mim mesmo? Porque, irmão, se você não renunciar, você não vai poder colocar a nova percepção a respeito de você mesmo, de acordo com o que Cristo vê sobre a sua vida. Vou falar igual o chileno, já me explico. O chileno pregou aqui. Então, um exemplo. Como eu disse agora há pouco, os outros são melhores do que eu. Talvez você já pensou isso um dia. Mas eu vou te contar uma coisa que não é nem bíblico, é científico. Todo mundo é melhor em alguma coisa. É ou não é, irmãos? Nós somos, na verdade, medianos. Por exemplo, se eu colocar um celular na mão do Josiel, que eu conheço ele vai tremer as bases, ele não vai dar conta de lidar com aquela tecnologia para realizar alguma coisa. Eu sou melhor do que ele com tecnologia. Sou, inclusive, da área de análise de sistemas também. Então, eu tenho um certo conhecimento. Mas não coloca um drywall na minha mão para eu instalar, não, que eu vou quebrar esse drywall no meio. Né, Josiel? Não coloca algo para eu pintar, não, porque senão vocês vão ver o jeito que ficou. Algumas manchas. Ninguém fala, né? Mas o Josiel me ensinou a pintar, eu não sabia pintar, para reformar esse prédio. Então, alguns vão ser melhores em algumas coisas, outros vão ser melhores em outras. Mas isso não quer dizer que você é pior. Porque isso não é uma verdade. Você está, talvez, na média. Mas isso não é verdade. Então, muitas vezes, eu e você, em algumas áreas das nossas vidas, nós pensamos que temos a identidade que somos piores do que os outros. É ou não é? Nós não vamos dar conta, não. Como eu disse, ninguém tem tudo. A percepção falsa está dizendo que você é pior, que você é de segunda classe, que você não consegue. Só que eu vou te contar uma coisa, talvez você não pensou nisso ainda. Eu, no seu lugar, eu não funcionaria. Se você pegar o Jonathan e colocar ele no meu lugar, talvez tenha áreas da minha vida que ele não vai dar conta de resolver. Que eu daria conta. E se você me colocar no lugar dele para instalar um insufilme, eu vou rasgar esse insufilme. Então, existem situações que não adianta você ficar se comparando com o seu do lado. Sabe, você não deve se comparar. Toda comparação é tola. Isso é uma afirmação séria. Toda comparação que você fizer, ela não vai usar as informações corretas para você realizar essa comparação. Porque você nasceu num lugar, eu nasci em outro.
Eu tive um tipo de pai, você teve outro. Só que agora, depois que nós nascemos de novo, e somos submetidos a essa palavra, se você for fazer alguma comparação, você vai ver que no final das contas, ele e você tem que parecer, na verdade, é com Cristo. E ele é a nossa forma. Eu fui colocado nessa forma e você também. Sabe, aquilo que está na forma sobrando vai ser arrancado, amém? Aquilo que está na forma, né, a Fabiana faz bolo. Toda vez que vai fazer um bolo, você põe numa forma. A massa que está sobrando, ela vai ser retirada, mas vai ficar naquele molde, ou seja, eu e você vamos ficar em Cristo, só aquilo que é para ficar de fato. É ou não é, irmãos? Vocês estão comigo? Outro padrão que muitas vezes nós chegamos aqui, até na igreja com esse tipo de padrão. Homem é bicho bruto. Homem que é homem é bicho bruto. E aí não conversa, não relaciona, porque bicho bruto não relaciona. E aí não tem conversa com esse tipo de gente, porque não é homem. Você viu que alguém era assim um dia e falou, esse é o tipo de homem que tem que ser. Ou por outro lado, você acha que homem, que é homem, tem que ser forte e musculoso. Aí o cara tem que ter aqueles braços do tamanho das coxas, né? E andar assim. Isso é homem, isso é másculo. Isso que é homem. Eu estou te contando aqui os padrões de identidade que muitas vezes eu e você desenvolvemos. Estou te dando um exemplo. Mas, segundo a Bíblia, o que é ser homem? Segundo a palavra de Deus, segundo a forma que é Cristo, o que é ser homem? Porque essa é a parte fácil, irmãos. Academia você vai lá, paga, faz, e depois de uns 2, 3 anos você tem algum resultado aí. Para valer. Ser bruto, todo mundo dá conta. Todo mundo dá conta. Mas qual que é a parte difícil? É você entender que você é nova criatura. Que as coisas velhas já passaram. Eis que tudo já se fez novo. E como homem de Deus agora, o seu desafio não é mais ser esse rapaz másculo, né? Simplesmente bicho bruto. Seu desafio é amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é ser homem de verdade, irmãos. Sabe? Amar sua esposa como Cristo amou a igreja, aí eu tiro meu chapéu para você. Sabe, o seu desafio agora é investir no potencial dos seus filhos e despertar neles esse potencial, para que eles possam ser algo na vida. Aí sim você é homem de verdade. Eu lembro que meu pai, ele era, até certo ponto, um referencial de homem para mim. Eu nunca vi meu pai chorando, a não ser, na verdade, eu vi chorando 2 vezes. E o homem não chora. Já viu essa história? Que o homem não chora? O dia que o meu avô morreu, pai dele, eu entrei no banheiro e estava lá chorando. Só que ele estava chorando lá de berrar não, irmãos. Lágrimas estavam descendo nos olhos dele. E ele me viu, ele limpou, falou, o que foi, meu filho? Nem parecia que ele estava chorando. O pai dele tinha acabado de morrer, mas ele não podia expressar um sentimento. Isso é ser homem? Segundo o padrão de Deus. A Bíblia diz que Jesus chorou. Ele é o nosso referencial. Se você for olhar para os homens de Deus na Bíblia, Davi, por exemplo. Davi, irmãos, ele era um guerreiro. Um homem que ia lá e vencia os inimigos. Guerreiro, arma. Ele era lá do exército. Ele não era qualquer um não, ele era o general daquele exército. E ele vencia as batalhas. Matava gente, irmãos. Por outro lado, ele foi um dos maiores poetas da Bíblia. Como que um guerreiro se torna um poeta? Que contradição. Que contradição é essa? Você vê, então, que Jesus, ele em nenhum momento é aquele bicho bruto, mas é a pessoa acessível. É um homem acessível. Todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer estar junto com ele. Todo mundo quer estar próximo dele, quer ouvir o que ele está falando. Ele não espelha as pessoas, ele atrai as pessoas. E muitas vezes a gente fica com essa ideia de que ser homem tem que ser bicho bruto, né?
Fala amém, irmãos. Outro tipo de parâmetro que foi contaminado aí com o mundo, ou talvez com a sua existência até aqui. Êxito na vida. Olha aqui para mim, irmãos. Olha aqui para mim. Talvez na sua cabeça, a definição de ser uma pessoa bem-sucedida, de ser uma pessoa que teve um êxito na vida, é ter uma casa de 10 quartos a ponto de você se perder lá dentro com a sua família. É ter um carro do ano que valha $100 mil. É ter dinheiro na conta. Aí sim eu sou bem-sucedido. Mas o que é ser bem-sucedido segundo a palavra de Deus? Sabe? Ganhar dinheiro é ser bem-sucedido? É isso que é significado de ser bem-sucedido? Deixa eu te contar uma coisa. O dia que você ganhar, você vai ver o tanto que você vai ser infeliz. Porque você colocou a expectativa em algo passageiro e transitório. E não colocou a sua expectativa, a sua fé, o seu coração, a sua energia naquilo que é eterno. Então você vai ganhar. Para descobrir que naquele dia, aquilo ali não produz felicidade alguma. Sabe? Se você coloca então a sua vida para ganhar dinheiro, para trabalhar e se desgastar nos seus dias, somente para isso, que infeliz você é, meu irmão. Desculpa. Que infeliz você é. Não estou falando que você não tem que trabalhar, não estou falando que você não tem que ganhar dinheiro, nem estou falando que você não tem que ser próspero financeiramente. Nada disso. Estou falando que a respeito de prioridades. Qual que é a sua prioridade aqui? Sabe, o êxito segundo Deus é cumprir o propósito profético que Ele deu para a sua vida. Você quer ser bem-sucedido? Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Para que você está aqui nesse mundo? Por que Deus te criou, Eliabe? Para que Deus te criou, pastor Alex? Qual que é o propósito da sua existência? Para que eu existo? Sabe, e Deus na sua caminhada cristã, Ele vai colocando essas verdades dentro de você, a ponto de você ficar estragado para as coisas lá fora, e não dar conta de fazer outra coisa, a não ser aquilo que Ele te chamou para fazer. Você pode adiar isso, mas você não vai interromper isso em nome de Jesus. Sabe, ainda que você more na África, esteja devendo aluguel lá na casinha que você mora na África, de pau a pique, não tenha dinheiro nem para pagar aquele aluguel, passando dificuldades, você vai ter um senso de realização. Porque o que define se você é bem-sucedido ou não, é o propósito existencial para a sua vida. É aquilo que Deus, pelo qual Ele te chamou. Sabe? É quando você cumpre isso, que você entra no gozo do seu Senhor. Que você recebe elogio da boca de Deus. Sabe, muitos vão receber elogios das pessoas. Muitos de nós aqui vão receber elogios das pessoas. Mas o nosso negócio, para ser bem sucedido, tem que receber elogio da boca de Cristo, irmãos. Sabe, se você não renunciar a esses parâmetros, eu dei só alguns exemplos aqui, e substituí-los pelos parâmetros, pelos padrões da palavra de Deus, você vai patinar e vai ficar no mesmo lugar. Sabe, identificar as origens, as fontes dos pensamentos que estão vindo na sua mente, é crucial para a sua caminhada cristã. Então qual que é a primeira coisa? Renunciar a esses padrões, amém? Padrões que você formou na sua caminhada. Padrões de tipo de homem, de tipo de mulher, como eu disse, de vida, de existência. Renunciar a eles e agora colocar os padrões novos da palavra de Deus. E a segunda coisa, para ter uma mente conquistada, a segunda coisa é identificar de onde que vem esse pensamento. Por que esse pensamento parou aqui na minha cabeça agora? Fui eu que pensei? Sabe, qual que é a base bíblica, pastor? Vamos abrir lá em Mateus capítulo 16, versículo 13. Olha só que interessante aqui, eu vou contar a história para vocês. Depois você vai lendo aí. Jesus, ele começou a perguntar para os discípulos dele: quem que o povo diz que eu sou? E o povo não conhecia a identidade de Jesus, irmãos.
Uns falavam que ele era Elias, profeta Elias. Outros falavam que era João Batista, mas João Batista já tinha até morrido. Então esse aí cria em reencarnação, né? Então, outros falavam um monte de coisa. E aí ele perguntou para os discípulos dele: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, o mais ousado, foi na frente, pulou na frente e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve essa revelação, irmãos. Pelo Espírito de Deus, ele teve essa revelação. Da boca de Pedro agora saiu uma palavra de vida eterna. Saiu uma verdade eterna. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Filho de Deus. E o que aconteceu aqui? Veio o elogio da boca de Jesus. Pedro, quem te revelou isso? Não foi carne nem sangue. Lembra das nossas armas, irmãos? Elas não são carnais, mas são? Então quem te revelou isso, Pedro, não foi carne nem sangue. Em outras palavras, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Passou alguns versículos para frente, Jesus ele começou a expor como que ele ia morrer. Qual era a necessidade dele morrer e depois ser ressuscitado. E quando ele falou da forma que ele iria morrer para os discípulos sabiam a forma que ele ia morrer. Ele ia morrer crucificado. Quando ele começou a falar disso, Pedro pulou na frente de novo e falou: Senhor, coitadinho do Senhor, não faz um negócio desse não. Não morre não, Jesus. Agora que o negócio está bom aqui, agora que a coisa está prosperando, olha, está entrando as ofertas, o povo está recebendo a palavra, o ministério está avançando. O senhor está falando de morrer? Coitadinho do Senhor, faz isso não. Pedro estava levando Jesus a fazer o quê? Olhar para si mesmo. E não para o propósito eterno de Deus para a vida dele. Todas as vezes que você é levado a olhar para si mesmo e não para o propósito eterno de Deus para a sua vida, o que acontece? O que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas sim dos homens. Sabe, Jesus o repreende. No mesmo aeroporto desceu um Boeing, mas desceu um urubu. Vocês estão comigo, irmãos? Na mente de Pedro, irmãos, foi revelado que Jesus era Cristo, o Filho de Deus. O seu espírito, ele interpretou isso na sua mente e veio essa verdade. Mas logo após, um versículo depois, ou 2 versículos, Pedro já tem outra ideia na sua mente. Se você não aprender a identificar os tipos de pensamentos que vêm na sua mente, você pode colocar tudo por água abaixo. E esses argumentos, um sinal desse argumento, para você aprender a identificar. Primeira coisa que ele faz, elimina a sua fé. Ele vai minar a sua fé. Ele vai tirar a sua fé. Ele vai vir revestido de palavras negativas. Não vai dar certo. Você não vai dar conta. Está difícil demais. Você não vai conseguir. Por fim, ele vai fazer você olhar para você mesmo. Eu sou esse pecador mesmo. Coitadinho de mim. Não dou conta não. Tentei, pastor, tentei. Tentei de novo, pastor, mas eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Você já viu essa história? O que Pedro está fazendo com Jesus, irmãos? Sendo influenciado pelo diabo. Senhor, não faz isso não. Coitadinho do Senhor. Preserva a sua vida, Senhor. Sabe, esse tipo de argumento, esse tipo de palavra, vem da boca do diabo, com cheiro de enxofre. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Abre por favor essa palavra. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Tem uns irmãos dormindo. Aleluia. Vocês estão cansados? Reflexivo. Olha só, irmãos, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Estou na parte final já. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para quem que é o alimento sólido, irmãos? Quem que come feijoada? Bebezinho de 9 meses? Não, adultos. Se você der uma feijoada para um bebezinho de 9 meses, coitado, ele vai ter uma diarreia, né?
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, olha só, se existe o adulto aqui, que a Bíblia está falando, quer dizer que existe também o infantil, o crianção. É ou não é? Os adultos são aqueles que fazem o quê? Que discernem a origem do bem e do mal. Irmãos, discernir o bem é fácil. Sabe, quando Deus fala com você, quando uma palavra, ela queima no seu coração, você percebe a voz de Deus ali agindo, isso é o bem. Discernir o mal, que é o sofisma, que é a verdade vestida, a mentira vestida de verdade, esse é o adulto que faz, irmãos. Só o adulto faz isso, né? Olha só, o diabo ele sabe quais são os argumentos que ele pode atingir a sua vida para te fazer retroceder. E se você não discernir isso na sua mente, ele vai ter êxito. Qual que é o objetivo final do diabo? Paralisar você. Abre em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, eu preguei um pouco sobre isso no culto passado, mas eu não falei do dia mau. Interessante, depois que a gente converte, e se a gente for criança, o crianção, o infantil, o espiritual, a gente não vai entender quando vier o dia mau. Fala aí para o seu irmão, fala, meu irmão, fala para ele. O dia mau vem para todo mundo. Não se impressione com isso. A própria palavra de Deus está falando, olha, vai vir um momento que vai vir um dia mau. Mas eu estou te contando aqui as outras coisas, para você ficar de pé e ter vencido tudo naquele dia mau. Sabe o que é dia mau, irmãos? É o dia que o diabo resolve. Olha aqui para mim, irmãos. Dia mau é o dia que o diabo resolve influenciar você de uma maneira mais específica. Tem dias, irmãos, que tá ok, mas tem dia que o negócio parece que não anda. Parece que você pisa no carro, o carro não anda. Parece que o clima não está bom, tudo que você vai fazer parece que vai dar um problema. Esse é o famoso dia mau, prazer. Sabe, o dia mau é quando você está enfrentando uma pressão do diabo, que está atacando certa área na sua vida. É quando o diabo está insistindo em te vender algo que você não quer comprar. Quantos aqui são do Brasil? Acho que todos, né? Vocês já ouviram falar na Casas Bahia? Não tinha um garoto propaganda lá nas Casas Bahia? Que ele insistia em querer vender algo. E assim, muitas vezes insistia mais uma vez. Então o diabo é da mesma maneira, ele quer insistir em te vender algo que você não quer comprar. E ele sabe as áreas, pelo histórico seu de vida, que você tem probabilidade de ceder. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba ainda. Olha aqui para mim. No dia que você converteu, Deus colocou portas, fechando todas as áreas da sua vida. Então antes você não tinha porta, o diabo entrava e saía em qualquer área da sua vida. Mas no dia que você nasceu de novo, Deus colocou portas. E essas portas não abrem para o lado de fora, só para o lado de dentro. E o diabo agora ele faz o quê? Ele força essas portas com toda a pressão. E essa porta não abre, irmãos, a não ser que você abra ela. Como que você pode abrir ela? Aceitando um argumento, aceitando um pensamento que vem do diabo. Sabe? E, como eu disse, o dia mau é o dia que o diabo tirou para escolher te tentar de forma específica. Portanto, versículo 13, tomai
toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Quem que permanece inabalável no dia mau? Fala assim comigo, os adultos espirituais. Sabe, para você verificar se você ainda não é adulto, como que você se comporta no dia mau? Os adultos espirituais são aqueles que discernem o bem e o mal e exercitam pela prática fala de coisa diária, as faculdades. Então, na medida que você vai passando por dias maus, você vai praticando o discernimento espiritual daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Na medida que você faz isso, você vai apagando os dados inflamados do diabo. Então você começa apagando alguns, depois você apaga mais, e chega um momento que você se torna adulto espiritual, a ponto do diabo não mais poder te influenciar de maneira alguma. Vocês estão comigo, irmãos? Esse é o padrão de Jesus para nós, sabe? E como que eu apago os dados inflamados do diabo? Vamos ficar de pé? Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Como que você apaga todos os dados inflamados do maligno? Fala assim comigo, com a minha fé. Esse é o escudo. Por que o diabo quer tanto paralisar você, crente? Por quê? Porque ele quer minar a sua fé. Se ele minar a sua fé, ele te paralisa, acabou o crente. Mas, se você renova a sua mente e anda para o alvo da sua soberana vocação em Cristo, ele não consegue te paralisar. Talvez o dia mau para você, meu irmão, é sua vida financeira hoje. Talvez o dia mau para você é seu casamento hoje. Talvez o dia mau para você é alguma área na sua família. Talvez o dia mau para você hoje é alguma necessidade que você está passando. Mas hoje nós vamos vencer nesse dia mau, amém? Como, pastor? Tomando toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Inabaláveis. Sabe, eu não sei qual que é o seu dia mau, irmãos, mas eu sei como que a gente pode vencer aqui hoje e permanecer inabalável, através do escudo da fé. Sabe, talvez durante esses dias, ou talvez durante muitos anos, você tenha recebido pensamentos na sua mente, e a forma de vencer esses pensamentos que são contrários à palavra de Deus é se posicionando contra eles pela fé. Posso até estar pensando que eu não sou nada, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Está vendo que eu estou combatendo aqui pelas armas espirituais? É pela fé que você combate esses pensamentos malignos. For ver a palavra de Deus, em 2 momentos apenas no Evangelho, Jesus fala: nunca vi tamanha fé como dessa pessoa. Apenas em 2 momentos. Jesus era judeu, ele estava em Jerusalém, ele estava em Israel. Israel é o povo de Deus, que supostamente deveria ter fé, que supostamente deveria andar em fé. Certa vez chega lá um centurião, em Mateus 8,5, e fala para Jesus: Senhor, meu servo está quase morrendo ali, cura ele. E Jesus falou para ele: eu vou curá-lo. Jesus já tinha falado: eu vou lá resolver o problema. E ele pegou e falou para Jesus: Senhor, não, eu não sou digno de te receber na minha casa. E eu dou ordem aos meus servos, e falo para eles irem, eles vão. Falo para eles não irem, eles não vão. Basta uma palavra do Senhor, e meu servo vai ser curado. Naquele momento Jesus falou: já está curado. E falou para o centurião: nem em Jerusalém, nem em Israel eu vi tamanha fé. Interessante que o centurião não era judeu.
isso aponta para alguém hoje, irmãos, para a igreja. Nós também não somos judeus, mas a sua fé e a minha fé hoje são como a desse centurião. Você não precisa de ver para crer. Outro exemplo é de uma mulher que ela precisava de uma cura. E Jesus falou para ela: olha, não é bom que os filhos deixem de comer o pão, em outras palavras. E ela virou para Jesus e falou: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Jesus se impressionou com a fé dessa mulher. Ela também não era judia, ela era estrangeira, apontando para nós hoje também. E Jesus se impressionou com a fé dessa mulher. Sabe, muitas vezes você pensa que para ter fé você tem que ser aquele homem demais em Deus. Mas são pessoas simples que chamaram a atenção de Jesus. Essas duas pessoas apontam para a igreja. Essas duas pessoas apontam para pessoas que não dependiam da lei, mas dependiam da graça de Deus, que não tinha nada a oferecer a não ser a sua fé. Hoje nós não temos nada a oferecer que é Jesus a não ser a nossa fé. Sabe, eu quero que nessa manhã então, se você fecha os seus olhos agora, comece a declarar sobre situações na sua vida que aparentemente são más. Comece a declarar: olha, eu não vejo, mas eu vou pagar meu aluguel essa semana em nome de Jesus. Eu não vejo, mas eu vou dar o sustento para minha casa. Eu não vejo, mas eu sei que o Senhor já proveu todas as coisas para a minha vida. Eu não vejo, mas eu tenho um casamento abençoado, santo, santificado. Eu não vejo, mas eu me posicionei em fé agora com as minhas armas espirituais, e eu verei o mover de Deus nos meus dias. Eu verei o mover de Deus ocorrendo nos meus dias. Eu não vejo agora naturalmente, mas eu olho pela fé no Filho de Deus, e pela fé no Filho de Deus eu creio que todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Posso transitoriamente estar passando por dificuldades, mas pela fé no Filho de Deus eu creio que eu sou mais do que vencedor. Eu não ando pelas circunstâncias, eu não ando pelo que sinto ou pelo que penso, simplesmente eu ando de acordo com a palavra de Deus. Começa a declarar isso, começa a liberar fé no mundo espiritual agora. Não fique apático, não fique apático. Domina sua mente agora, declarando em fé quem Cristo é.